São nossos entrevistados ao vivo aqui no estúdio, os vereadores Renato Purini, do PMDB, e Fabiano Mariano, do PDT. O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Bom, estamos aí com o líder do PMDB, o líder do PDT. Bom, tinha que ser líder também, é o único, né? Sozinho, né, professor? Mas dois vereadores que tiveram votações importantes em Bauru e exerce um papel muito importante na nossa cidade. Eu vou começar com o assunto do dia, do momento, da expectativa de que a Dilma vai anunciar 120 milhões para o tratamento de esgoto na cidade. Seria realmente uma maravilha. A primeira minha colocação lá para o Purini, na ponta direita lá. O que você acha, Purini? Você acha que é muito dinheiro, mas você acha que realmente deve vir essa grana para o Bauru? Duda, é muito dinheiro. Acho que na história da cidade nós nunca tivemos uma liberação desse tamanho. Naturalmente que a gente não pode contar com as coisas antes que elas aconteçam. Mas essa discussão já vem há algum tempo. Eu conversei com o próprio prefeito, com o Sandro, que é o presidente da Câmara e é do PT, e a possibilidade é real de que nos próximos dias ela anuncie, não com a vinda dela para cá, da presidenta, mas através de um anúncio em Brasília, não só para Bauru, mas para outras cidades. Bauru estaria incluso essa verba, até porque é muito dinheiro e outras cidades receberão, mas o Ministério das Cidades tem muita verba, né, Duda? O problema lá é que são poucos os projetos, e o projeto de Bauru é muito verba, bom. Fundo perdido? Tem muito. O problema é, primeira coisa, projeto. A maioria das cidades, principalmente do Nordeste, não tem projetos que possam ser aprovados pelo Ministério, e o projeto de Bauru é muito bom. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que mais de 80% das cidades do país não podem receber dinheiro do governo federal porque não estão com as suas contas em dia. O que Bauru hoje, graças a Deus, tem as suas contas em dia. Então tudo isso ajudou e eu quero acreditar que nos próximos dias a gente vai ter esse anúncio. É muito dinheiro e é a maior conquista da cidade, eu acho que dos últimos 30, 40, 50 anos. É a obra mais esperada do município, um dos poucos municípios do tamanho de Bauru no país que não tem um tratamento de esgoto. Vai ser uma grande conquista e é uma conquista da cidade, Duda, não é uma conquista do Você acha que há possibilidade? É real. Conversei com o prefeito, ele está muito otimista e pelas palavras do próprio prefeito, do próprio Sandro, questão de dias aí que vem o anúncio, não com a presença da presidenta aqui, enfim, ela tem outros compromissos, mas através de um anúncio que Bauru estará incluso, entre outras cidades, o anúncio dessa verba. Mariano, você é do PDT, vocês andaram brigando com a presidenta, já fizeram as pazes, mas o Lupe parece que não quer fazer as pazes. Vocês acreditam nisso? O que você acha? Olha, professor, a nível do PDT estão se acertando, né? Eu estive em São Paulo agora conversando com os dirigentes estaduais, com o Paulinho inclusive, e estão encontrando a melhor maneira aí do PDT. E parece que já acertou essa condição também a nível aí de apoio ao governo federal. Professor, seria um presentaço do governo federal para a nossa cidade, né? É o que todos nós estamos esperando, não nós políticos, mas toda a sociedade merece. Bauru depende desse tratamento de esgoto para conseguir novos investimentos na nossa cidade. Hoje nós sabemos que para a grande atração para as empresas virem para nossas cidades, isso é o tratamento de esgoto. Ela faz uma análise e isso é muito importante. Eu acredito, também tive a oportunidade de conversar com o Sandro e com o próprio prefeito, eles estão muito otimistas e dizem, pelos que nos foi passado, nos próximos dias essa verba estará sendo liberada para a nossa cidade. Um dinheiro que vem no momento exato, nós precisamos disso e que vai aí poder fazer com que esse projeto aí do tratamento de esgoto saia definitivamente do papel e comece a ser transformado em realidade. Bauru merece, eu acredito nisso e estamos aguardando com muita ansiedade. E não é só Bauru, né, Duda? Cidades da região, porque na verdade o esgoto de Bauru, ele praticamente saiu da zona urbana. Tietê, né? E saiu da zona urbana. Na verdade, os interceptores estão jogando o esgoto fora da cidade. Mas de Pederneiras para baixo, todas as cidades acabam recebendo os dejetos de Bauru, que acabam indo para o Tietê também. Então, na verdade, é uma conquista para Bauru e região, né? O próprio prefeito diz, né, ele mesmo fala, eu de ambientalista eu sou o maior poluidor, regional, né? E eu acho que isso vem a resolver esse problema. A gente fecha o olho assim, lembra
o jornal daqui 10 anos. Primeiro torneio de pesca no Rio Bauru. Nossa. Imaginou que delícia? Há 40 anos, 50 anos atrás, havia, né, Duda? Eu vejo Já pensou fotos aquela aí. Nuno de Assis, lotado de gente? Antigamente era assim, né, Duda? Era. Tinha até barco no É verdade, na zona é verdade. urbana. Enfim, quem sabe, né? Sonhar não faz mal, né? Se tiver esse primeiro torneio de pesca, a TV Prevê vai dar um barco pro cara que pegar em primeiro lugar, entendeu? Mas vamos torcer. Vamos torcer, gente. Purininho, o que você acha? Saiu isso daí, nós ficamos com 60 milhões em caixa do fundo de esgoto. Você é a favor de que se transfira isso para outras obras? Na verdade, Duda, eu coloquei uma sugestão ontem na sessão da Câmara para que a gente discuta Câmara, Prefeitura, sociedade. Porque, na verdade, além dos 120 milhões para o tratamento de esgoto, há também a inclusão dentro dessa liberação de mais 53 milhões de reais para infraestrutura e investimento na Rodrigues Alves, na revitalização da Rodrigues, mas esses 53 milhões seriam via financiamento do PAC, ou seja, a Câmara teria que aprovar o financiamento e a Prefeitura pagaria mensalmente os juros desse financiamento com uma carência de 4 anos, ou seja, só o próximo governo começaria a pagar as parcelas desse financiamento. Qual foi a sugestão que eu fiz, Duda? Nós temos 60 milhões hoje no fundo de esgoto, que é para fazer o tratamento de esgoto. Olha, se o dinheiro do tratamento de esgoto vem na sua totalidade para o município, esses 60 milhões de reais podem ser usados em parte para investimento em infraestrutura. Para que entrar num financiamento, entrar numa dívida, se nós temos condição com o dinheiro que há em caixa de fazer esses investimentos? E vou mais longe. Não precisaria ser usado todo esse dinheiro e a cada mês, Duda, 2 milhões de reais entram no fundo que cada bauruense paga. Então, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, quando nós inaugurarmos a estação de tratamento, haverá mais 70, 80 milhões dentro do fundo, além desses 60 milhões. Ou seja, Que maravilha. para que financiar se nós podemos fazer com o dinheiro? E veja, não precisa fazer de uma vez. Para você ter uma ideia, o primeiro lote de asfalto que o prefeito contratou no primeiro ano do primeiro governo dele, das 513 quadras, não terminou ainda. A burocracia é muito grande, as empresas não dão conta de fazer. Então, se nós fizermos, por exemplo, 20 milhões de reais esse ano e mais 20 milhões de reais no ano que vem, em 2 anos nós resolvemos o problema de asfalto da cidade, fazemos todo o asfalto sem emprestar R$1. Porque, Duda, os juros são atrativos, não há dúvida disso. Os juros do PAC são extremamente atrativos. Hoje haveria condição de pagar? Haveria, mas daqui a 4 anos nós não sabemos o que vai acontecer. Haja visto aí o dinheiro que nós emprestamos para o viaduto lá atrás, o que se transformou, quer dizer, quebrou a cidade, e uma série de outros valores que foram... Embora o dinheiro do viaduto foi banco privado, né, também, né? É diferente, mas nós não sabemos a situação em que o país e a cidade vai estar. Mas o cidadão que está em casa nos ouvindo, se tem o dinheiro, se você tem o dinheiro para fazer algo à vista, para que emprestar? Né? E nós conseguimos atingir o mesmo objetivo que é com esse dinheiro, veja. Então, eu acho que é uma discussão que nós colocamos. Se nós pudermos fazer a estação com o dinheiro do PAC, que é fundo perdido, nós poderíamos acelerar com o dinheiro à vista, o dinheiro que já está dentro do caixa, e daqui a 2 anos, 2 anos e meio, Duda, tem mais 80 milhões. Eu acho que é importante, só complementando, Claro. Renato, assim, até para a população entender que esse dinheiro do fundo, ele é exclusivamente para obras da estação de tratamento de esgoto, para o fundo de tratamento de esgoto. Tanto para a estação como para os interceptores. Exatamente. Só. E esse recurso que está para vir para a nossa cidade é exatamente para isso. Ou seja, a ideia do vereador é extremamente pertinente e cabível, por quê? Se nós já temos, se já vai vir esses 120 milhões, 118 milhões, né? Esse outro recurso que está no caixa, que serve só para isso, pode perfeitamente, sim, numa discussão complexa, séria e responsável, ser destinado a obras de infraestrutura e até mesmo para melhoria de rede de água, por exemplo, na nossa cidade. 60 milhões, Duda, desses 60, nós podemos usar 30 milhões esse ano, tanto para asfalto como para Rodrigues Alves. A Câmara pode fazer essa destinação, como a Câmara aprovou o fundo, ela pode transferir esse dinheiro do fundo de tratamento para o fundo de infraestrutura. Nós temos um fundo de infraestrutura no município. Nós podemos transferir parte desses 60 milhões para o fundo, licita 30 milhões e um ano que vem nós vamos ter mais 30 para fazer. E, inclusive, quer dizer, 30 milhões esse ano, sobram 30 milhões para investimento em rede de água, em reservação, em perfuração de poços, na reforma da estação de tratamento de água, ou seja, dá para fazer tudo sem contrair investimento. Essa é a discussão que eu coloquei. Qual é a opção que nós temos?
financiar ou fazer com dinheiro próprio. É uma discussão que a sociedade vai ter que ter, Câmara, Prefeitura e os órgãos aí, para a gente definir qual é o melhor caminho, né? Mas tudo isso depende da liberação do dinheiro dos 120 milhões. Isso que eu ia falar aí. Nós precisamos esperar, quer dizer, contando, nós estamos antecipando a discussão que foi colocada para ver se vai dar certo. Exatamente isso que eu ia colocar. O Claudinei do centro de Bauru coloca uma coisa importante aqui também, né? Que seria a parte legal, né? Sim. Ele fala assim, antes que se discuta o que se poderia fazer com o dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto, que não seria utilizado, seria melhor, antes de mais nada, ler um artigo da lei que determina a destinação do dinheiro do fundo. Solicito aos vereadores que vão consultar a obra de Eli Lopes Meireles, Direito Administrativo Brasileiro. Veja, é pertinente a pergunta, eu falei durante a minha explanação, que eu citei de forma muito superficial, mas vou dizer de forma mais clara. A Câmara criou o fundo para o tratamento de esgoto. Todo o dinheiro... Acho que ela tem autonomia para... Exato. Da mesma forma que nós criamos uma lei fazendo com que o fundo de esgoto fosse criado e esse dinheiro fosse para os interceptores e para o tratamento, nós podemos determinar de que parte desse dinheiro vá para o fundo de infraestrutura ou que, de repente, mesmo na lei do fundo de tratamento de esgoto, fazer uma vírgula e colocar investimentos em infraestrutura. Aí você pode fazer tanto do esgoto como em infraestrutura. Mas tudo isso depende, Duda, primeiro da verba do esgoto. E segundo, de uma discussão séria com as pessoas, com a cidade, e dizer, olha, o que nós preferimos? Emprestar dinheiro e lá na frente começar a pagar ou fazer com o que nós temos? Não é uma decisão só política, é uma decisão que toda a cidade tem que compartilhar. É verdade. Eu acho isso extremamente interessante, quando há a possibilidade dessa discussão. Nós estamos falando de um recurso que está para vir, há muito tempo a nossa cidade não vinha, e estamos visualizando algo com o recurso que nós temos. Isso é muito importante. É aplicar recurso na nossa cidade, que até pouco tempo atrás a gente vivia dizendo que não havia nada. Agora existe a possibilidade de ter esse recurso. De ter as duas coisas. De ter as duas coisas. Isso é muito importante. E só para finalizar, Duda, o fundo de esgoto vai continuar existindo, justamente porque quando a estação estiver pronta, o dinheiro do fundo é para custear a manutenção da estação. Então, esse fundo continuará existindo e as pessoas continuarão contribuindo. Veja. E aí já vai ter que fazer uma mudança na lei. Exato, vai ter que haver uma mudança porque ele vai ser para manutenção também. Mas eu vou mais longe. Um processo como esse não demora menos que 2 anos. Entre licitar e fazer a obra, 2 anos, 2 anos e meio. São 2 milhões de reais durante 30 meses. São mais 60 milhões. Quando a estação estiver pronta, tem 60 milhões de reais na conta, fora os 2 milhões mensais arrecadados. Então, é plenamente possível que a gente possa fazer asfalto, melhorias de mobilidade e, ao mesmo tempo, manter a estação. Acho possível. O que nós vamos fazer com a dívida da Coab? Essa não é nem 100 milhões, nem 200. É 780 milhões. Ô, Duda, eu coloquei a discussão ontem e tem tudo a ver com essa discussão do esgoto. Por quê? No momento em que, se o governo federal liberar os 53 milhões por financiamento, a Câmara tem que aprovar. Só que aí tem um problema. A cidade, o Bauru, tem um limite de endividamento, um limite legal. Se nós somarmos o financiamento e a Coab, não vai fechar a conta. Ou vai fazer o financiamento, ou vai fazer a Coab. Se a gente não parcelar a dívida da Coab, nós corremos o risco de ter uma execução judicial, e aí tudo o que a gente fez vai por água abaixo. Porque aí essa execução vai direto na boca do caixa e sequestra o FPM da Prefeitura. Então, essa ideia que eu coloquei vai de encontro a isso também. Mas o FPM da Prefeitura foi o que me falaram outro dia. Não é tanto assim, Bauru recebe muito pouco de verbas federais. Não é tão pouco, não. Não é tão Nós vamos sequestrar só o que vem de verba federal. O próprio federal. Rodrigo disse o seguinte, se executar, ele vai abrir... Quanto que é? Eu não sei dizer exatamente, são alguns milhões. São alguns milhões. A Prefeitura, o Rodrigo, se acontecer a execução... Mas descobre quanto é isso. Ontem teve alguém importante que me passou um e-mail. Dá alguns milhões, dá mais de 1 milhão por mês. Mas, na verdade, o próprio Rodrigo disse, Duda, se executarem a dívida da Coab, ele abre a Prefeitura ao meio-dia, fecha às 6 e só vai pagar salário. Porque realmente é muito dinheiro. Veja, é uma discussão que nós vamos ter que ter ainda. O Gasparini vai até a Câmara do Sul de amanhã. Mas o FPM é muito dinheiro? Parece. Veja, se é 1 milhão por mês, mais vai lá mais de 1 milhão. E veja, não é só o FPM. Não é só, por exemplo, parece que é só isso que eles podem sequestrar aí. Não, mas esse recurso acho que viabilizaria também, por exemplo. Veja, Duda, qual que é a discussão? Por que eu estou colocando a Coab nisso? Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não temos limite para nos endividarmos com a Coab e mais o financiamento. Veja, se nós temos condição de fazer infraestrutura com o dinheiro que hoje nós já temos, então esse problema é um problema resolvido. E aí nós vamos ter que avançar na discussão da Coab. O Gasparini vai à Câmara, inclusive, amanhã. E é uma discussão que nós temos que ter de forma urgente. Ele esteve aqui, inclusive, deu uma boa entrevista, explicou. Não é um assunto simples.
não é um assunto fácil, mas que nós vamos ter que encarar de alguma forma. É verdade. Mas também era bom o jurídico mostrar isso aí. O que os caras podem Nós vamos ter oportunidade disso, exato. Né? Eu achava que é uma coisa que nós vamos ter essa se eu não me engano, foi o Pedro Tobias que me falou em off, fora do. Falou, Duda, não é tanto dinheiro assim que eles têm. Mas o Pedro é estadual, então. Não é tão simples, não. Antes fosse tão simples. O importante é dizer que a dívida da Coab foi contraída, ela existe. Ela existe. E tem que ser pago. Fundo de garantia. É fundo do fundo de garantia. Dinheiro do trabalhador e tem que retornar para os cofres. E que fique o adendo aí, que não foi essa administração que criou essa dívida. Não. E aí é uma outra discussão. Mas é o que eu falo. Aí é uma outra discussão, talvez uma auditoria agora para descobrir a origem fundo disso, de garantia tem que retornar, se não tem condições de pagar, não pode ser. Né? Nós não podemos. Esse governo federal tem que fazer esse encontro de contas, ué. O governo estadual não acabou agora de assumir o hospital de base aí numa dívida astronômica também? Na verdade, 700 o governo federal até agora, vamos falar a verdade, Polininho. Olha, nós só... O Júnior vem trabalhando já há muito tempo tentando encontrar um caminho político para solucionar isso. Desses 700 e poucos milhões, Duda, tem quase 400 milhões de reserva lá que fariam encontro. Sobrariam aí 200 e poucos milhões, 300 milhões de real de dívida para ser financiada. Não tudo de uma vez, porque há contratos vencidos e a vencer. Mas é uma discussão longa, extremamente complicada. Mas nós vamos ter que enfrentar. Não tem como. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala assim, ele cobra de mim. Professor Duda, o senhor disse uns dias atrás que quando chegasse bravo, mas eu não estou bravo, o Palmeiras está ganhando, está falando de 120 milhões, estou brincando, Luiz. O senhor entregaria os vereadores cara de pau e fisiologistas da Câmara. Estou esperando o dia que isso aconteça. Juro que um dia eu vou fazer isso, Luiz Carlos. E volto a frisar, eu acho que o Rodrigo negociou demais com vereadores, prefeito que tem 82% dos votos, é como o Café falou um dia, que isso aí não é votação, é declaração de amor, né? Ele podia realmente, mas o prefeito cedeu, para o erro é do prefeito, na minha ótica, isso daí. Eu acho que o Rodrigo tinha que ter um secretariado que tenha a cara dele. Ele dividiu tanto que eu tenho certeza que esse secretariado não tem a cara do Rodrigo. Embora o Luiz Carlos cobrou de mim, não sei se alguém de vocês quer falar alguma coisa. Não, a respeito não. Eu queria falar do secretariado um pouco, que eu entendo que agora o secretariado está mais a cara do prefeito, professor. Você acha? Eu acho. Por exemplo, o secretário de obras novo. É o único também. Você pegou onde eu ia falar. Um menino simples, entrevistei e gostei. Boa. O Chico Maia, da Secretaria da Agricultura. Um puta de um profissional competente também. Agricultura. Bauru não dá nem João Bravo. Que importância tem a agricultura? Então, mas assim, eu estou dizendo que são secretários ligados ao prefeito. A CEPLAN. Lá em Lençóis, secretário da Agricultura e cargo importante, Jaú. Mas em Bauru... A CEPLAN é do Rodrigo. Então, as secretarias... Elas estão todas, a grande parte é a cara do prefeito, é a indicação dele. Até porque é um governo de continuidade, né? Claudinei Rodrigues. Eu tinha pergunta na frente dele, mas vamos lá. Acho que ele já perguntou agora, não foi ele, não? Sou advogado do centro da cidade. Se o dinheiro não for utilizado para o fim a que se destina na lei, necessariamente vai ter que ser discutida a devolução desses valores aos munícipes. Entendimento. Aí nós vamos discutir se nós queremos devolver ou de repente fazer os investimentos, né? Mas é uma discussão, é o que eu disse, é uma ideia e nós vamos ter que discutir com a cidade. Acho que cabe audiências públicas, não vai ser uma decisão chamar o povo para decidir o que eles querem. As maiores solicitações nossa, professor, na Câmara Municipal, deve ser assim com o Renato, nosso gabinete é infraestrutura, asfalto. O povo clama por isso, ninguém vai, no meu modo de entender, ninguém vai reclamar que a gente vai estar pondo... E o que é melhor, usar o dinheiro que nós já temos ou emprestar e pagar juros, enfim, então... O Gabriel da Vila Falcão gostaria de parabenizar o Renato Purini e o Fabiano Mariano, dois vereadores que gostam de carnaval. E gostariam que eles apoiassem a Vila Falcão a pedir o retorno da mocidade nos desfiles das escolas de samba. Já cobraram isso aqui. Como vocês poderiam fazer isso, sendo que o presidente da mocidade não entrega a escola? O que podemos fazer?
Olha, houve até onde eu sei, houve um desentendimento. O Purini não entende muito de carnaval. Entende, ele estava lá, sou cartolense, viu? Respeito, gosto de todas, mas o meu coração é cartolense. Eu tenho Parabéns bastante, ao Pascoal, ao Paulão, né? Eu tenho bastante ligação com o pessoal, principalmente do Pé de Varsa. E o pessoal do bloco Pé de Varsa hoje, na sua grande parte, são dissidentes da mocidade. Então, até onde eu sei, houve um desentendimento da direção da escola e por isso que hoje a mocidade não está desfilando. Para mim seria a coisa mais gostosa do mundo e não só para mim, acredito para todos os carnavalescos da cidade. Dias atrás mandou aí para tomar o terreno de volta da mocidade que a prefeitura doou. Já houve uma parte, professor, a prefeitura já retomou uma parte, inclusive revogou a lei e concedeu ela ao bloco, essa parte ao bloco Pé de Varsa. Parte dessa área. Agora, eu entendo que tem que haver um entendimento entre os diretores para que eles possam chegar num consenso e fazer com que a mocidade volte. É uma entidade privada, né? Exatamente. Não tem acesso a isso, não tem como. E agora que o carnaval está ficando bom de novo na nossa cidade. Ah, foi bom. Eu gostei. Eu acho que divulgou Bauru. Não há dúvida. E gastou pouco, né? Não sei quem falou. Falaram da quantia aqui, tinha telespectador bravo porque gastou dinheiro, mas foi uma mixaria. A estrutura está pronta, né, Duda? O Sambódromo está lá, enfim, o gasto é muito pouco e olha, eu fui lá em uma noite, né, lotado, não tinha onde pôr gente. Lotado. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal do Pé de Varsa, o Ditão, em nome do Ditão a todos os diretores lá, e o pessoal da Águia de Ouro também, que fez um desfile muito bonito, assim como o pessoal do Cartola. Aproveitar o Cartola, o Pascoal, o Paulo Madureira, o Montanha, enfim, toda a equipe lá pelo belo desfile que fizeram. Aldida, o Palinha é o Juninho aqui da TV lá, que é um dos diretores da Águia de Ouro, que leva o samba na avenida. É campeão de truco aqui na TV. Mas aí é que ele ainda não enfrentou um cara bom ainda. Por isso. O Marcelo Zolese é filho do Toninho Zolese, que é de Pirajuí, ó, ele fala lá. No dia 5 deste mês, o prefeito Rodrigo esteve nesse programa. Eu mandei um e-mail falando do Mato Alto que está aqui no Jardim Guadalajara. O Rodrigo falou e cumpriu com a sua palavra. Ele falou, vou verificar o problema. Quero informar que realmente ele verificou e por esse motivo peço aos senhores que não verifique, sim que peço para cortar o mato que já está atingindo a 2 metros de altura. Quer dizer, pelo que o Rodrigo verificou, mas não fez nada. Precisa ver, na verdade, se é um terreno da prefeitura ou se é um terreno particular. Se for particular, tem que autuar o dono do terreno. É no bairro todo, Duda, num lugar específico? Ele fala que é por tudo lá. No Guadalajara. Está criando cobra, jacaré. E esse tempo de chuva ainda? Chove, faz calor, chove, faz calor. Diz que mosquito da dengue, então... Antes de eu vir para cá hoje, professor, eu vim um pouco mais cedo, acabei dando uma passada no Joaquim Guilherme, que os moradores tinham pedido para a gente dar uma visualizada ali. E tem uma área ali complicadíssima, com mato alto, lixo, e aí aquele negócio, né? O mato vai ficando alto, vai lá, um joga, o outro se vê no direito de jogar também e vira aquela anarquia. Então nós estamos solicitando já a limpeza ali também. E aí cabe a CEPLAN autuar os proprietários desses terrenos, né? Infelizmente a prefeitura não pode entrar em terreno particular. Pedro Valentim. Vereadores, o princípio da razoabilidade administrativa, contido na Constituição do Estado de São Paulo, prevê a alocação de recursos de uma área para outra, quando houver determinada sobra, ao término da obra. Portanto, não há inconstitucionalidade em usar os 600 milhões do fundo para asfalto e infraestrutura. Aí um advogado falou uma coisa, Pedro Valentim é advogado. Já falou outra coisa. Está preparado, conhece. Muito bem, Pedro. Um abraço ao Pedro. O Valdir da Vila Celina. Purini, eu gostaria de reclamar que a Endurbe deveria ser com os ônibus em vez de se preocuparem com o trânsito em Bauru, quando nós precisamos. Em caso de emergência, por exemplo, ficamos esperando horas até um ônibus passar. Bauru deveria ter mais uma empresa de ônibus para conseguir atender a demanda. Na verdade, esse ano, Duda, haverá uma nova licitação, haverá uma modelagem, houve contratação de uma modelagem, e a Grande Bauru termina o contrato dela e faz, agora acho que são 200 carros, mais ou menos, 100 e poucos carros, numa nova licitação,
Enfim, agora precisa ter alguém para gerenciar esse sistema. E a Endurbe, que é a empresa municipal que está preparada, que tem os técnicos preparados para fazer isso. O que nós precisamos cobrar é que dentro dessa modelagem atenda o máximo possível de linhas na cidade. Enfim, a empresa que vencer a licitação agora vai entrar com ônibus novos, com uma nova mentalidade. Naturalmente, o serviço pode melhorar porque essa modelagem é uma modelagem moderna. As empresas que aí estão fazem um bom serviço, mas a modelagem é uma modelagem um pouco ultrapassada. Com a nova modelagem, eu acredito que não só a empresa que vier a vencer, mas as próprias empresas que já operam podem melhorar o serviço. E cabe à Endurbe, então, fiscalizar e cobrar das empresas que elas possam fazer um serviço, de repente, nesses atrasos, descobrir o porquê e cobrar das empresas que elas cumpram os horários. Né? O Rafael do Parque Sabiá pergunta: gostaria de saber em relação à pintura que está sendo feita na Câmara e o barracão da FEPASE, deve ser a estação da FEPASE, também foi comprado. Quero saber o que vai ser feito lá. A Câmara, ela está passando por um processo, já foi feito um processo licitatório para fazer a reforma. A reforma no sentido das fundações. A Câmara, para quem conhece, ela está com várias trincas por conta desse problema de fundação. Então está sendo feita esta reforma no sentido de fundação, e agora foi detectado um problema gravíssimo também lá, que parte do esgoto dos banheiros da Câmara não tinha encanamento, professor, era jogado direto no solo. Também isso já está passando por reforma, o presidente já solicitou ao DAI. Enquanto à estação, também o projeto executivo já foi comprado, já foi licitado, inclusive, para irem para lá Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. A gente acredita que ainda nesse ano, provavelmente, na verdade, possa estar... a cidade clama por isso. Nós temos a cidade está clamando. Ela tem coisas de tudo quanto é tipo. Porque uns falam que comprou a estação para resolver problema do ferroviário, outros desconfiam de um montão de coisas, mas a verdade é uma só. Comprou a estação, tem que resolver aquilo lá. Eu acho que a cidade está cobrando, começa a cobrar, a gente percebe isso, mas realmente tem que resolver. Num primeiro momento, a Câmara foi comprada para a ida também, a estação, para a ida também da Câmara Municipal para lá. Foi feita uma grande discussão e aí acabou, definiu-se por ir para lá, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, delas. A gente acredita que vai sair. Teve um problema no CODEFAT também, né? O CODEFAT é o órgão que cuida de prédios tombados no Estado. Eu já participei de conversas no CODEFAT há anos atrás. E é um órgão extremamente rigoroso e burocrático. Para você ter uma ideia, o projeto executivo que a Prefeitura fez da reforma da estação ficou quase um ano no CODEFAT para ser aprovado. Foi aprovado agora em novembro ou dezembro. Sim. Agora o prefeito está contratando a licitação para a reforma do prédio. Então, na verdade, foi mais um problema burocrático dentro do CODEFAT do que qualquer outra coisa. Eu participei disso. Todos os imóveis tombados têm que ter autorização. O prédio da estação, ele tem um tombamento de fachada. Nós não podemos mudar a fachada do prédio e nem construir absolutamente nada que atrapalhe a visão do prédio. Então o CODEFAT analisou isso, fez algumas, inclusive, sugestões dentro do projeto. Devia ter sido visto antes, né? Mas é só com o projeto, Duda. Eles precisam, o projeto que foi contratado, o CODEFAT só aceita o projeto executivo. Fez o projeto e enviou para lá. Demorou quase um ano para voltar. Voltou com algumas anotações apenas e o prefeito já deve contratar o projeto da reforma. Talvez a Estação da Luz em São Paulo virou teatro... E fora está da mesma forma, não pode mexer. Só que é o CODEFAT que regula. Como tem o CODEPAC em Bauru, que cuida do município, tem o CODEFAT em São Paulo. Só que é o estado todo. Infelizmente, pode ser. Essa parte burocrática demorou, mas esse ano ainda começa a reforma. Tenho certeza de que nós vamos... O Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis, ele fala: boa tarde, Duda. Graças à nossa solicitação, o Nico Mandelli mandou retirar os galhos de árvores de frente do posto de saúde da Bela Vista. E eu gostaria de alertar os dois vereadores, por falar nisso, eu tive lá na Bela Vista, que beleza que ficou aquilo lá, viu? Tive lá, o meu funcionário da chácara foi internado lá de madrugada, lá, que atendimento espetacular. É um mini hospital. Que limpeza, eu achei
As UPAs, elas... Eu não tinha ido em modelo. A UPA aqui é do Ipiranga, A aqui da ela Bela tá Vista muito boa também. Muito bom. E vai entregar agora do Redentor Gás, o que ainda é maior do que a da Bela Vista. É sensacional. E o serviço que presta, Gostei. Humanizaram a coisa. Eu cheguei lá para ver o meu funcionário, assustaram, era que me viu. Será que o Duda vai arrumar isso? Mas atende todo mundo, viu? Atende todo mundo bem, viu? Eles são, os funcionários, espetacular. os servidores de lá estão extremamente preparados e humanizaram o atendimento, realmente. E ele quer alertar vocês dois que o mato está tomando conta da Praça Dom Pedro II. Vamos lá conversar com a diretoria de limpeza da Endurbe para que possa... Eu não sei se a praça é responsabilidade da Endurbe ou da SEMA. Precisa ver se é SEMA ou Endurbe. Mas eu me comprometo a conversar sobre isso. Seja quem for, a gente pede para dar uma passada lá. Vamos, a pastora Ana, ela fala, como que vocês veem a situação da Endurbe, que tirou a maioria das coberturas dos pontos de ônibus e não colocaram de novo? A gente liga e eles falam que vão colocar e não colocam. Houve uma licitação, né, e uma determinada empresa que ganhou para fazer a exploração comercial desses pontos de ônibus. Então, os pontos que tinham as coberturas antigas estão sendo retirados para, posteriormente, a empresa vir e colocar as novas coberturas. Agora, eu entendo também, assim como a pastora, que tem que haver um planejamento. Tirou, coloca. Tirou, coloca, de imediato. Né? Então, nós vamos estar cobrando novamente isso, viu, pastor? O José Carlos da Vila São Paulo, ele fala assim, ele pergunta para você, Purinho. Tá. Ele quer saber a respeito da duplicação da rodovia Bauru-Iacanga, que o Pedro Tobias ontem falou que já está saindo. Tá. Se esse ano será pago a desapropriação dos lotes da rua Luiz Pereira da Silva, paralela à rodovia. Quem que desapropriou? A Prefeitura? Veja, nós precisamos avaliar se foi a Prefeitura ou o Estado. Acredito que tenha sido a Prefeitura. Se o processo de desapropriação já foi terminado e já foi publicado no Diário Oficial, tenho convicção absoluta de que para fazer isso, se foi a Prefeitura quem fez, já há reserva de verba. Então, não há dúvida de que será pago ainda esse ano, até porque o Estado não pode iniciar nada se não tiver tudo liberado. Ele só pode licitar quando houver a liberação. Então, eu não sei exatamente o caso, mas se já foi publicado em Diário Oficial, se ela já foi aceita, com certeza há reserva do dinheiro para pagamento e aí deve ser uma questão de tempo para poder receber esse valor. Pega o se contato for o município. Dele, é só depois você me passa o contato dele, Duda, eu dou uma olhada aí. Tá. O nome da rua. Eu pedi 5 vezes nesse programa da TV Prevê, puxa vida, 5 vezes, hein? Para o presidente da Endurbe resolver os problemas do cruzamento da Avenida das Nações Unidas com a Rua Benjamin Constant, Antônio dos Reis, etc. Tenho quase 70 anos e já bati meu carro 2 vezes tentando atravessar a avenida, que é algo quase impossível. O senhor Nico da Endurbe sempre prometeu fazer alguma coisa, mas nada é feito lá. Por favor, socorro! Duda, eu sou favorável a que as conversões à esquerda nas avenidas acabem de uma vez. A grande maioria das avenidas de Bauru acabaram com as conversões à esquerda. Na Nações existe um problema que é uma dificuldade de fazer o binário, ou seja, para as pessoas contornarem, é complicado porque as ruas ali elas não são simétricas. Eu acho que a solução para algumas dessas ruas, na verdade, seria a colocação de semáforo, e aí é uma solicitação que nós podemos fazer em Endurbe, e cabe a Endurbe fazer um estudo, mas essas conversões à esquerda na Nações, enfim, acabam dificultando muito, e quem vem do bairro e vai para o centro realmente é bastante complicado. Mais uma cidade como a nossa, com poucas artérias, né, principais de trânsito, de fluxo rápido de trânsito. E muito carro, né, Duda? Essas conversões complicam. E muito carro né? na Tem cidade. muito carro. Cresceu demais a frota. Bauru não tem escoamento, né? Tudo esse lado de cada cidade não tem escoamento. Cai tudo nas Nações. Você fala da Benjamin Constant, da Antônio dos Reis, professor? São essa para cima da Rodrigues, para cima da Rodrigues Alves. Mas Dá uma cobrada, Quando tiver o viaduto lá embaixo na Nuno de Assis, a partir do meio do ano aí, com o trânsito liberado, vai desafogar um pouco. Mas mesmo assim, lembro, né, Purinho, 30, 40 anos atrás, um montão de cidades alargaram as suas avenidas. Araraquara fez isso, Ribeirão fez isso em alguns pedaços. Embora o centro de Ribeirão hoje, pelo amor de Deus, tudo ruazinha estreita também, mas também ninguém vai mais lá. Ribeirão, tudo que cresceu de uma maneira inteligente e rodeando, né? Mas Bauru, o trânsito, eu não sei como é que vai fazer. Cidades do Porto de Bauru, eu tive em Ponta Grossa agora recentemente,
próximo, assim. Todo mundo resolveu os problemas. Resolveu e lá no Paraná. E assim, eles estão construindo um grande anel viário em volta da cidade. Estão imitando Londrina. Londrina é assim. E fazem as Londrina, ligações. onde você tem que ir, você pega aquela avenida, você faz assim, Londrina. Eu acho que Bauru não precisa passar no centro. Você tem alguns projetos de grandes avenidas, você tem da Água Comprida, você tem ali que vai margear Água do Sobrado. a Água do Sobrado. Eu acho que essas avenidas vão ajudar muito. Na verdade, a gente tem que incentivar os técnicos da Endurb, excelentes técnicos da Endurb, viu, Duda, na parte de trânsito também. O que, na verdade, necessita para esses grandes obras... Para resolver, são muitas desapropriações. Não demais. Consegue mais. É muito investimento. É muito investimento. Eu acho que Bauru... Para se ter uma ideia, já que tocamos no assunto, o projeto executivo da Avenida Água do Sobrado, que é a continuidade da Duque de Caxias ali. Que é beirando a Castelo ali, né? Isso, que vai margeando a Castelo, que iria desafogar a Castelo e a Bernardino. Ela ficou orçada em 82 milhões. Que a obra, todas as coisas estão saindo do centro da cidade e indo para os altos. O Prevê mesmo, nós construímos o primeiro colegial, agora já construímos outra unidade de cursinho. Eu vi lá. O ano que vem nós vamos fazer, já está construindo, já começamos, o prédio do Fundamental. Porque não adianta, eu saio da minha casa, eu moro lá nos altos da cidade, lá, né? Num condomínio. Sim. Eu gasto 25 minutos para chegar no Prevê, dependendo da hora que eu saio. Se eu sair às 8 horas, estou desgraçado, tenho que sair mais cedo. A cidade de Bauru, ela parava na Rondon. Agora, com a duplicação da Bauru e Ipauçu e com o viaduto que atravessa, em pouco tempo, Bauru e o erro vai pular a rodovia. Eu falo o maior erro qual foi. Condomínios, os condomínios tudo do lado de lá. Tinha que ter segurado, posto os condomínios pro lado de cá. E agora é uma coisa incontrolável. Está levando tudo para lá. Está tudo que cai na mesma rua. Nós temos alguns problemas crônicos na cidade de trânsito. E uma desses que nós citamos, a Avenida Água de Sobrado, por conta da Castelo e da Bernardino de Campos, totalmente estrangulada de trânsito. E temos um outro problema, também até por conta disso que o professor colocou, dos condomínios terem ido para lá. Por exemplo, a Avenida Elias Miguel Maluf. Hoje nós temos lá uma avenida escura, com trânsito pesado, sem calçamento, e está lá, a Deus dará, entendeu? Duda, cabe um programa só para discutir mobilidade e trânsito na cidade. Um programa só para isso. E olha, eu vou dizer... Mas você sabe que eu fiz isso há uns 5 anos atrás, viu? Hoje é um dos grandes desafios da cidade, porque a cidade só cresce, o trânsito só aumenta, moto é uma loucura, enfim... E é necessário grandes investimentos para resolver o problema. A Índia já está brigando comigo lá, que já estourou o tempo. Hoje é dia de Faria Neto? Baixinho. Baixinho, como Faria. Foi meu amigo de moleque. Eu que ensinei ele a jogar bola. Foi o único erro que eu cometi na vida. Mas ele é corintiano, hein? Ele é corintiano, ele não é parmeirense, hein? Ele é corintiano, hein? Você sabe que o Faria é meu amigo de moleque. De Pirajuí, né? De Pirajuí. Olha, tem um montão de perguntas aqui, que judiação, hein? Perguntas boas, mas agora vem o Faria no esporte, né? Purininho, mais alguma coisa? Agradecer, Duda, eu acho que esse programa serve para a gente exercitar as nossas ideias, enfim, discutir a cidade. Como sempre a gente faz isso, hoje colocamos ideias, é importante essas ideias que foram colocadas ontem e hoje, que a gente possa discutir com a sociedade, não são ideias concretas e nem terminadas. E esses momentos que a gente tem aqui é para poder avançar, e você com seus ouvintes, com seus telespectadores podem ajudar também. Sempre à disposição para poder discutir com você. Eu agradeço mais uma vez o convite. Só antes de você falar, a hora que falou barracão, eu falei que era a estação, que eu não entendi direito. O Roque é o Roque Ferreira. Daqui a pouquinho é o Roque. Eu gosto muito do Roque, mexo com ele, né? O barracão da FEPASA, citado, está na rua Presidente Kennedy. E lá será instalado o Museu de Imagem do Som. A reforma será efetuada com recursos da emenda do deputado Ricardo Berzoini. Falou o mestre desse setor aí. Conhece tudo de... Isso aí, quem somos nós para... O Roque é um lutador, viu? O leninista, marxista, admiro muito. Socialista... Sério, mas luta pelas ideias dele, viu, Duda? Mas é um companheiro leal. E vou dizer outra coisa. É um companheiro leal. Esquece, e um cara honestíssimo. O Roque é... Honesto, um companheiro leal. Às vezes a gente tem embates ideológicos, mas sempre dentro de um... Ele só pensa errado, esse socialismo. E é carnavalesco também, viu, Duda? Carnavalesco também. Chama o Roque aqui para ele vir falar o que ele achou desses movimentos de não deixar aquela dissidente... o Roque é um democrata, hein? Cubana. A cubana
falar aqui no Brasil. Que pouca vergonha para a imagem da nossa presidente da República, o governo brasileiro não se pronunciou. Isso é muito triste. Eu que sou fã da Dilma, foi horrível isso, foi horrível, né? Porque ter tanto medo de uma dissidente, né? Por que tanto medo? Ela tem que falar o que ela quer falar para o mundo inteiro e ideia se combate com ideia. O Rocha é um cara que pensa assim. O Rocha é um cara, a gente tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de enfrentar vários desafios junto com ele lá na Câmara e é muito... E é bom de briga, viu, Dudu? Bom de briga, bom de briga. Ele é um intelectual Bom cara. de primeira linha. Até cada pergunta aqui, viu? Que pergunta, Fabiano, mais alguma coisa? Professor, agradecer mais uma vez a oportunidade que a TV dá para a gente vir aqui, de ser questionado, de sermos cobrados e também de expor as ideias. Nós estamos num momento interessante na nossa cidade, que nós estamos discutindo recursos que estão para vir, recursos que já tem no município, para ser aplicado em investimento. É um bom momento. Então, acho isso muito importante. Nós já viemos em outros momentos aqui em que nós não tínhamos assunto para tratar dessa relevância no que diz respeito ao fator econômico da cidade. E agora temos a oportunidade de discutir várias frentes. Então, acho importante e, mais uma vez, agradeço a oportunidade àqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado, professor. Fabiano, obrigado pela presença. Obrigado, professor. Obrigado pela presença. Bom, tinha que ter mais uns 10 minutos de programa para colocar todas as observações interessantes do telespectador. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Fiquem agora com o melhor prefeito que Avaí teve na história, o grande Faria Neto. O grande Faria Neto, que faz o enfoque esportivo na TV Prevê.